Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa correção, né, a devolutiva da avaliação de vocês, como nós faríamos em sala de aula, nós sempre corrigimos as provas com vocês, então vou trazer aí a devolutiva. Samara, primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, foram feitos 3 modelos de provas, certo? E aí eu gostaria que vocês observassem qual foi o modelo que vocês fizeram para vocês poderem corrigir. E também o seguinte, as questões eu não numerei aqui, por quê? Porque elas foram formatadas para mudar a ordem, certo? Então, a primeira questão sua pode ser que a do seu colega seja 5, seja 6 e tudo mais. Só que no modelo 1 são essas questões, no modelo 2 são outras, no modelo 3 são outras. Então, eu quero que vocês prestem atenção para que vocês não venham a corrigir erroneamente, tá certo? As notas de vocês ainda não estão prontas, assim que estiver, vocês vão ver no sistema acadêmico, tá certo? Vocês vão ver lá no aluno online de vocês, tá certo? Quando tiver tudo pronto, eu falo com vocês, mando mensagem, tudo mais lá no WhatsApp também, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão era para classificar cada item como verdadeiro ou falso. Então, essa questão ela ia trabalhar com vocês conjuntos numéricos, né? A gente estudou ainda em sala, nós estudamos bastante os conjuntos numéricos e então eu acredito que todos vocês foram muito bem nessa questão, né? Então, aqui ele está dizendo na letra A que 10 pertence aos números racionais. Isso é verdade? Sim, né? Nós sabemos que os números racionais compreendem tanto os números positivos, negativos, quanto os números que têm ali os decimais, não é isso? Então, é verdade. Na letra B, ele diz que 1 dividido por 2, certo? Ou seja, 0,5, pertence aos inteiros e menos 3 pertence aos naturais. A gente já sabe de cara, né, que é falso, já que nos inteiros estão apenas os números negativos e nos naturais apenas os números positivos. Na verdade, nos inteiros estão os positivos e negativos e nos naturais apenas os positivos, ok? Então, falso. Na letra C, tem que x pertence aos racionais, implica que x pertence aos inteiros ou x pertence aos naturais. Preste bastante atenção que ele está dizendo que implica que x pertence aos inteiros ou aos naturais. Não. Para que um número pertença aos racionais, ele não obrigatoriamente tem que ser inteiro ou natural. Ele pode ser só racional, certo? Então, é falso também. Na letra D, tem menos 2,7, não pertence aos racionais. Isso é verdade? Não, nós acabamos de discutir que números decimais entram nos racionais, então também é falsa. Eu coloquei aqui como verdadeiro, mas é falsa, tá? Deixa eu só consertar aqui o negócio. Voltando aqui. Falsa. E menos 5,16666 não pertence aos inteiros. Essa sim é verdadeira, não pertence aos inteiros. Ok? Vamos para a próxima questão. Então, se você colocou aí na sua questão VFFFV, então tá corretinho, tá bom? Vamos para a próxima. Espera só um pouquinho, meu computador deu uma travadinha. Represente graficamente cada um dos intervalos a seguir. Então, perceba o seguinte, aqui você ia trabalhar com a construção de uma reta numérica, certo? Então, a gente, recapitulando o que a gente já conhece, que a gente já trabalhou antes, nós sabemos que se nós temos o colchete voltado para fora, é aberto. Se ele está voltado para dentro, é fechado. Né? Então, sabendo disso, a gente lembra que lá no gráfico você vai representar com a bolinha vazada para aberto e a bolinha fechada para intervalo fechado. Não é isso? Então, olhe bem aqui. Na letra A, você tem um intervalo aberto, menos 5, e fechado no 5. Então, olha aqui, ó. Constrói uma reta numérica. Se é aberto, bolinha vazada. Se é fechado, bolinha preenchida. Então, intervalo aberto no menos 5 e fechado no 5. Na letra B, é um intervalo aberto no menos infinito. Sempre que for infinito, vai ser aberto, certo? Então, você já sabe que o intervalo é aberto.
sabe que vai representar pela bolinha vazada ou então por uma reta contínua. Significa que está ali infinitamente, certo? E o 2, fechado. Então, olhe bem. Você tem aqui a reta numérica, não é isso? Então, olha aqui. Perceba que segue infinitamente aqui na nossa reta para os números negativos, certo? E no 2 está fechadinho, ok? Na letra C, intervalo fechado no 0, intervalo aberto no 5. Então, olhe bem aqui, o intervalo fechado no 0 e aberto no 5. Ok? Então, nessa questão só era isso. Se você fez assim, fica tranquilo que a questão está certa. Na próxima questão diz o seguinte: a propriedade característica que melhor define o intervalo a seguir é... Então, percebam o seguinte, nós temos aqui um intervalo aberto no menos 1,5, o intervalo aberto no 5, esse mouse está me dedurando. Então, menos 1,5 e 5. Então, olha aqui. Ele está pedindo uma propriedade característica. A gente aprendeu que uma característica é uma informação que eu dou, que independente de você ter visto a reta numérica, independente de você ter visto como ele é representado, você vai saber de que se trata aquele intervalo. Vocês lembram disso? Então, ele diz aqui na letra A o seguinte: x pertence aos reais. E ele colocou isso em todas as letras. Beleza, ele pertence aos números reais. Tal que menos 1,5, aqui é menos 1,5, então pode ser que esteja certo. É menor do que x, que é menor do que 5. Preste atenção no seguinte, a gente estudou que toda vez que o intervalo for aberto, nós vamos ter o seguinte, ele vai ser representado nas propriedades características com o menos, porque significa que aquele valor não entrou. Eu acho que vocês devem lembrar disso. Quando ele for fechado, aí vai ser menor igual ou maior igual, porque o número entrou. Então, nesse caso, a alternativa A está correta, porque é menos, então significa que o menos 1,5 não entrou, já que o intervalo é aberto, e também menor do que 5. Então, qualquer valor que esteja entre menos 1,5 e 5 faz parte desse intervalo. Lembrando que menos 1,5 e 5 não entra no processo, tá certo? Então, a letra A é a alternativa correta, ok? Vamos para a próxima. Os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex comeu 3/10 da barra e Bruno comeu 2/10 da barra. Que fração da barra os dois comeram juntos? Gente, isso aqui é só adição de fração. Muito, muito simples, não é isso? Então, para adição de fração, o que você ia fazer? Você ia representar, né? Eu estou só colocando aqui já direitinho, provavelmente, como vocês estão adaptados a fazer. Então, 3/10 mais 2/10. Base igual, repito, não é isso? E aí, olhe bem. 3 mais 2, 5. 5 sobre 10. Então, essa é a fração que corresponde quanto eles comeram juntos. Ah, Samara, mas eu não fiz assim, não. Eu acho que dá para dividir por 5 e vai ficar 1 sobre 2. Perfeito. Se você fez assim, e aí você não chegou nesse raciocínio, não, eu vou fazer na forma mais simplificada, tranquilo. Mas nas alternativas, nós temos que a letra B corresponde à alternativa correta, tá certo? Então, letra B, 5/10. Agora vamos para a próxima. Calcule as seguintes frações. Então, você tem 3/8 vezes 1/7 na letra A e 3 dividido por 5/3. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Você vai lembrar que para multiplicação de fração, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, logo você tem 3 vezes 1, 3. 8 vezes 7, 56. Certo? Na outra, você sabe, né, que esse 3 aqui, ele tem um 1 embaixo dividindo ele, certo? Então, você representa ele aqui para simplificar a sua vida. Dividido por 5/3. Vale lembrar a regrinha que nós temos para divisão de fração. O que você vai fazer? Repetir a primeira,
Veja que a primeira está igual. E multiplicar pelo inverso da segunda. Então, perceba que aqui era 5/3, se é o inverso vai ficar 3/5, certo? Então, e agora é só multiplicar normal. Numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 5, 5. 9/5. Só isso, nada mais. Ok? Vamos para a próxima. Essa questão é um pouquinho maior, né? Porque ela traz toda uma questão mais contextualizada, mas ela vai tá falando sobre os conjuntos numéricos, certo? Então, ela diz o seguinte: segundo o matemático Leopoldo, Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em matemática, assim, em relação aos elementos desse conjunto, é correto afirmar que, letra A, o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Vocês acham que isso é verdade? Vamos entender por que essa alternativa ela é falsa, pessoal. Então, deixa eu ver aqui se aparece. Apareceu. Então, perceba aqui, se você está falando de produto, você está falando de multiplicação, não é isso? Então, você pega aqui, por exemplo, a raiz de 3, que é um número irracional, multiplica pela raiz de 3. 3 vezes 3 vai dar 9. A raiz de 9 é quanto, pessoal? 3. E 3 não é um número irracional. Ele é um número natural. Então, a letra A ela é falsa, certo? Vamos para a letra B. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Será que essa alternativa também é falsa? Sim. Perceba aqui, ó. Preste atenção. Ele diz que é a soma de dois números irracionais. Então, você tem aqui, ó, a raiz de 3 mais menos a raiz de 3. Quanto é que vai dar isso daqui? 0. E 0 não é um número irracional. Se você tem mais a raiz de 3 menos a raiz de 3, você vai ter um 0. Então, essa daqui também é uma alternativa falsa. Letra C. Na letra C, ele diz o seguinte: entre os números reais 3 e 4 existe apenas um número irracional. Não, gente. Se você construir uma reta numérica, lembrar dos números irracionais, você vai lembrar que entre um número natural e outro, existe uma infinidade de números irracionais ali dentro. Então, é uma alternativa falsa também. Na letra D. Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Sim, existe pelo menos um número racional entre dois números racionais distintos. Então, essa alternativa está correta. Vamos só verificar se a letra E também é falsa. Na letra E diz o seguinte: a diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo. Isso é verdade, pessoal? Veja, a diferença é menos, não é isso? Então, olha aqui. Menos 3, menos 6. Vai dar 3, né, gente? Menos com menos, mais. Você deve 3 e tem 6, vai ficar 3. Então, essa alternativa é falsa, certo? Nem sempre é um número negativo. Nem sempre é um número inteiro negativo. Ok. Vamos para a próxima. Letra D era a nossa letra correta. Ok? Vamos para... Opa! Essa questão aqui, ela é comum a todas as três provas elaboradas, certo? Que ela vai se referir lá um pouco da história, né? Surgimento das frações, que foram algumas aulas que nós trabalhamos sobre isso. Estavam também nos exercícios de vocês. Quando eu der a revisão para vocês, eu também falei sobre, então eu cobrei um pouquinho só sobre a história e eu achei isso daqui interessante. Estudando um pouco da história do surgimento das frações, entendemos que os números fracionários surgiu mediante a necessidade de medir terras. Os egípcios, na época, já tinham um sistema numérico que utilizava hieroglifo. O hieroglifo utilizado para representar a fração é. Aí ele traz aqui 3 hieroglifos. E aí eu trago aqui uma tabela que vem dizendo o significado de cada um, certo? Essa aqui é a haste, que é a unidade. Um arco de cesta ou um calcanhar, ele representa dezena. Uma flor de lótus representa milhar. E uma figura de Deus, de um Deus aí agachado, representa 1 milhão.
A boca, pessoal, ou também chamado de é o símbolo que foi utilizado para representar a fração. Então, eles pegavam esse sistema hieroglifo e quando queria representar as suas unidades fracionárias, ele inseria acima dessas unidades o que é justamente o símbolo da boca. Então, essa daqui seria a alternativa correta. Próxima questão. De acordo com o que estudamos sobre a história da função, e aí agora é a parte da função, não mais a fração, mas a função. Como você descreveria a trajetória evolutiva do conceito de função? Isso aqui a gente trabalhou. Eu falei para vocês que provavelmente era questão de prova, né? E aí, coloquei para vocês. E como a gente já tinha discutido na correção do exercício, a história da fração ela foi construída ao longo do tempo, com contribuições de diferentes autores, com a contribuição ao longo de vários e vários anos, até chegar ao que nós temos hoje. Então, eu coloquei aqui como poderia ter sido escrito, mas se você disser que foi construído ao longo do tempo, e teve contribuições de vários matemáticos, vários filósofos, vários cientistas e tudo mais, eu vou considerar. Se você colocou que não foi um processo rápido, foi demorado e tal, eu vou considerar, tá certo? Então, o importante é que você tenha abstraído essa informação, certo? Então, o conceito de função apresentou um longo e tumultuoso processo de formação de ideias, generalizações e compreensão que buscou respaldo no pensamento científico e filosófico, ok? Nessa questãozinha aqui, nós trabalhamos com função também. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Temos que M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga e X é o número de dias em atraso. Qual a função que oferece o valor do boleto para pagamentos com atraso? Perceba as informações que nós temos no boleto. O valor a ser pago é R$500. Olha as instruções que nós temos aqui, ó. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Então, funcionava o seguinte nessa escola. Você atrasou, você já pagava R$10 de multa. E quantos dias você atrasava, acrescentava 0,40 centavos por dia. Então, ele está dizendo qual é a função que oferece o valor do boleto para pagamento com atraso. Já saiu aqui, mas só explicando aqui para vocês. Então, 500... Aqui, gente, eu digitei errado, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Não, tá certo. Eu confundi. Então, olha bem. R$500 era o valor que você ia pagar. Se houve atraso no boleto, ia somar R$10. Então, 510. Mais 40 centavos vezes o número de dia que você atrasou. No caso, X. Então, a lei de formação que corresponde é a letra D, certo? Próxima questão. Na cidade, um veículo econômico consome 1 litro de gasolina ao percorrer 9 km. Quantos litros seriam necessários para percorrer 500 km? Regra de 3, básica, não é isso? Então, 1 litro percorre 9 km. X litros corresponde a 500 km. Então, multiplica cruzado, não é isso? 9x é igual a 500. 500 dividido por 9 vai dar 55,5 litros. Então, para percorrer 500 km, são necessários 55,5 litros de gasolina, ok? Então, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem questionar alguma questão e tudo mais, vai lá no meu PV, lá no WhatsApp, ou manda também um e-mail pelo e-mail da Seduc, tá certo? E entre em contato comigo, tá certo? Eu quero, de antemão, pedir desculpa a vocês, né? Porque meu WhatsApp deu um bug. E aí eu perdi todas as provas, no caso, todas as respostas que vocês tinham mandado pro meu WhatsApp. Eu agradeço por vocês terem mandado novamente. Eu fiquei, assim, surtada da vida, porque eu perdi tudo mesmo. Então, obrigada aí pela compreensão de vocês. E eu, para encerrar, eu reforço mais uma vez aquele pedido que sempre no final das minhas aulas eu tô sempre falando. A situação ainda não está tranquila. Infelizmente, nós ainda estamos necessitando ficar nas nossas casas. Infelizmente, nós ainda estamos tendo que ficar fora do convívio social.
Eu peço para vocês responsabilidade nesse processo, para que a gente possa sair logo disso tudo, para que a gente possa passar por isso e sair mais fortes, tá certo? Então, eu sei que não está sendo fácil para vocês estudar em casa, eu sei que não está sendo fácil aguentar a rotina, e a gente vai se desgastando, vai perdendo entusiasmo no processo, eu entendo isso, tá certo? Mas o que eu peço para vocês é o seguinte, que a gente possa aproveitar esses dias e possa entender que a gente está tendo o privilégio de ficar em casa. A gente está tendo a oportunidade de estar guardados nas nossas casas. Existem pessoas que não podem. Existem pessoas que não podem porque tem que sair todo dia para trabalhar. Existem pessoas que não podem porque tem que sair para a linha de frente para cuidar de pessoas que estão doentes. Então, que a gente possa aproveitar a oportunidade e quem pode ficar em casa, tá certo? Eu conto com a colaboração de todos vocês. Eu agradeço a vocês pela atenção que vocês têm dado. Eu quero parabenizar vocês por estarem se esforçando de verdade para estudar nas casas de vocês, certo? Um forte abraço e até a próxima.